Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo à última aula do seu curso em vídeo de Java para iniciantes. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e chegamos finalmente ao último conteúdo que a gente vai ver nesse curso para iniciantes, que é o último assunto que a gente viu no curso de algoritmo também, que são as rotinas. E eu não poderia chegar nessa última aula e não ser o Guanabara chato. Você precisa ter conhecimento prévio de rotinas. Então, no nosso curso de algoritmo, que você acessa aqui, ou clicando aqui no cursoemvideo.com, você pode acessar o curso em vídeo, ou então você pode clicar aqui em cima, acabou de aparecer aqui em cima, não apareceu no YouTube? Aqui você tem acesso ao playlist, esse é o novo canal de interação do YouTube, então aqui em cima fica um izinho, funciona nos celulares, então se você assiste pelo celular, aqui em cima ó, tem um izinho, clica nele e você vai ver tudo aquilo que é importante para essa aula, ficou bem legal, né? Então eu vou colocar a playlist do curso de algoritmo, vou colocar as aulas do curso de algoritmo de funções e procedimentos, que são aquelas que você vai precisar para assistir essa aula e fazer ela direito. E antes de mais nada é o seguinte, o Java, ele não tem uma palavra específica para função, para procedimento, ele na verdade ele chama de outra coisa, ele chama de método, mas não existe nenhuma palavra-chave que indique um método. Então, por exemplo, no PHP você tem a palavra function, se ela retornar valor, ela é uma função, se ela não retornar valor, ela é um procedimento. No caso do Java, ele chama de método, e ele não tem nenhuma palavra para identificar esse método. Você faz a identificação através do tipo de retorno, e se não tiver retorno, você usa uma palavrinha específica. Vamos ver como é que funciona o negócio, dando uma relembrada rapidinha do curso de algoritmo. Você deve se lembrar lá do curso de algoritmos, quando a gente viu procedimentos e funções, que a gente pode criar um procedimento da seguinte maneira. Vou colocar lá, ó, procedimento soma, recebendo dois parâmetros A e B. O que eu vou fazer é o seguinte, vou declarar uma variável interna de escopo local, variável S do tipo inteiro. Vou pegar dentro do corpo do procedimento, vou criar S recebe A mais B e vou mandar escrever o S na tela. Fechei meu procedimento. Então foi isso que a gente viu lá na aula do algoritmo. Eu peguei exatamente o mesmo algoritmo que eu fiz na aula e trouxe para você. É importante que eu diga, você precisa ter assistido essa aula antes, porque senão você não vai entender nada. Então você precisa ter conhecimento prévio do que a gente vai precisar. Então acabamos de criar um procedimento. Como é que eu chamo esse procedimento em algoritmo? É bem fácil. Se você perceber aqui, o nome do seu procedimento é soma. Então, para chamar, quando eu vier aqui no meu corpo principal do meu algoritmo, basta que eu digite soma 5, 2, por exemplo. Na verdade, eu estou chamando o meu procedimento soma, então é o mesmo nome, 5 e 2 são os meus parâmetros. Nesse caso aqui, eu resolvi passar um parâmetro numérico direto. Então, o valor 5 vai ser jogado dentro de A, e o valor 2 vai ser jogado dentro de B. Então, nesse caso, A vale 5 e B vale 2. Somando os dois, ele vai escrever na tela o valor 7. Até aí, beleza? Deu aquela relembrada esperta? Vamos aprender agora como é que a gente faz isso em Java. A primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte, isso é um procedimento, isso é, procedimentos não retornam valor. Para não retornar valor em Java, eu vou utilizar uma palavra específica, que é a palavra void. Então, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte, void, que indica que não vai ter retorno, você percebe que não existe nenhuma palavra dizendo que ela é um procedimento? Eu vou dizer que ele é um procedimento através do void. O nome do meu procedimento, que é soma, e vou colocar os dois parâmetros, A e B, do tipo inteiro. Compara aqui essa linha e essa linha. As duas fazem a mesma coisa, sendo que o da esquerda em algoritmo e o da direita em Java. Até aí tranquilo, né? Vamos dar sequência aqui fazendo a declaração da variável S. Então, meu próximo passo seria declarar S e, em seguida, fazer com que S receba A mais B. No Java, eu vou fazer de uma maneira bem mais simples. Olha isso. Vou declarar uma variável S e vou fazer com que ela receba A mais B. Bem mais fácil, né? Então, você escreve menos em Java. E isso é uma vantagem. O nosso próximo passo aqui é escrever o valor de S. Escrever, você já está cansado de saber, system.out.print S. O fim do procedimento seria o fechamento do bloco que eu abri aqui, ó. Percebe que eu nem tinha citado, mas tem um bloco aberto aqui. Basta que eu feche esse bloco utilizando a chave. Percebeu aí que o tamanho reduziu bastante? Então, eu tinha em algoritmo uma coisa um pouco maior, em Java eu condensei, eu simplifiquei e mantive o mesmo significado. Falta agora a gente ver como é que a gente chama esse procedimento. Então, em algoritmo eu chamava soma 5, 2, no Java eu vou chamar da mesma maneira, soma
5, 2. Então, da mesma maneira, o 5 vai ser passado para dentro de A, o 2 vai ser passado para dentro de B, o S vai receber 5 mais 2, que é 7, e escreve 7 na tela. Então, compara aí, o que está na sua tela do lado esquerdo é um algoritmo para um procedimento que faz a soma de dois valores. O que está na direita é exatamente a mesma coisa feita em Java. E você vai querer que eu acredite que Java é difícil. Vamos agora botar isso em prática, abrindo o nosso NetBeans. Vamos abrir o nosso NetBeans pela última vez nesse curso em vídeo. Calma, meu querido. Controla o choro. A gente volta logo com um curso novo. Então, eu estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vou criar um projeto novo, papelzinho amarelo, uma aplicação Java. Nós vamos fazer sem swing. Então, vamos criar a nossa classe principal. E eu vou chamar aqui de teste função. Vou chamar de teste função 01. Finalizar. Ele vai criar a minha classe principal e já vai me colocar aqui o método main. E percebe que desde o iniciozinho do curso de Java eu falo método main, método main, método main. O main é um método. Então você vai ver ali que uma das palavras que a gente viu lá no início, que eu falei que eu ia explicar depois, eu estou explicando agora, que é a palavra void. Presta atenção no código que o NetBeans gerou para você. Olha só, dentro da minha classe eu já tenho public, static, void. Você já sabe o que é o void. Então, void é um procedimento. Então, o main vai ser um método, vai ser uma rotina que não vai retornar valores, que vai receber um argumento, que é um vetor de string. Você também já sabe, na aula anterior a gente viu o vetor. Tá vendo como essa linha, na última aula, nas últimas aulas estão começando a fazer sentido? E toda ela vai fazer sentido. É só você esperar. Então, olha só, recapitulando. Main é um método que não retorna valor, que recebe um vetor como parâmetro, que é um método estático e um método público. Falta só a gente aprender o que é público e o que é estático. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar um procedimento, nosso procedimento aqui de soma. Então vamos colocar lá, void, soma, com dois parâmetros, A e B do tipo inteiro. Então eu tenho A inteiro e tenho B inteiro. Vamos abrir o bloco. Quando você apertar Enter, ele já vai fechar o bloco. Então, ó, já criou meu procedimento soma. Vou fazer com que S receba A mais B e eu escreva na tela a soma é e boto o valor de S. Vou botar mais aqui. Então, beleza. Já tem um procedimento. E se você se lembra muito bem, sempre que eu aperto play, o método que é executado por padrão é o método main. Então, se eu quiser fazer uma chamada para soma, eu tenho que chamar dentro do main. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vou fazer soma 5, 2. Você vai perceber que ele vai indicar um erro. E aí é o seguinte, pô, Guanabara, tu acabou de me explicar um negócio e o negócio deu erro. Calma, meu querido, que tem um pequeno problema nisso. O pequeno problema é o seguinte, o método main, ele é estático. Um método estático é um método que serve para a classe, não para uma instância. Então, eu não posso chamar um procedimento dentro de um método estático se esse procedimento também não for estático. Vamos resolver esse problema de uma maneira bem simples. Então, percebe o seguinte, ó, vou parar aqui, ele vai te dizer, olha, o método soma não é estático e não pode ser referenciado num contexto estático. Isso é, eu tenho que transformar o meu procedimento de soma em estático. E fazer isso é extremamente simples. Vamos voltar para o nosso slide para você entender isso direito. Então, você está vendo ali na direita, eu tenho o código do meu método que não retorna valor. Eu vou pegar esse método, que deu problema no nosso caso aqui desse nosso exemplo, e vou fazer o seguinte, antes do void, eu vou colocar a palavra static. Simples assim. Quando eu coloco a palavra static na frente de um método, eu torno ele estático. E quando eu torno um método estático, eu torno esse método apenas funcional dentro da classe. Isso é, ele não faz parte de um instanciamento de objeto. Vamos colocar a palavra static na frente do nosso procedimento e ver se funciona. Então, eu vou vir aqui, ó, na frente do soma e vou colocar a palavra static. Automaticamente, o erro de lá já parou. Então, eu tenho a chamada para o meu procedimento. Na hora que eu apertar o play, a primeira coisa que vai ser executada não é a soma, é o main. No main, eu vou fazer a soma. Vê, ó, vamos colocar aqui, ó, começou o programa. Então, você tem uma tendência a achar que ele vai escrever primeiro a soma é e depois começou o programa. Quando eu apertar o play, ó, ele escreveu começou o programa e a soma é 7. Isso porque o método main é executado primeiro. O método main é executado antes do procedimento soma. O procedimento soma só é chamado aqui dentro, do próprio main. Se eu botar aqui como comentário e executar de novo, ele só vai escrever começou o programa. Por mais que o procedimento soma exista e que eu tenha um systemoutprint, ele não vai ser executado porque ele não foi chamado. Apenas quando eu chamar o procedimento soma, ele será executado e efetuará esse comando. Belezinha? Ficou tranquilo? E se você lembra muito bem, nas aulas de algoritmo, a gente viu também as funções, que são as rotinas que retornam valor. Vamos ver como é que isso funciona, dando aquela pequena recordada de sempre.
Se você se lembra muito bem do curso de algoritmo, a gente teve uma aula só para função, a gente pode criar uma função da maneira simples, ó. Eu boto a função, parece muito com procedimento, só que ele tem esse diferencial aqui, ó. Ele tem o tipo de retorno. Isso é, eu tenho uma função soma que vai receber dois parâmetros a e b do tipo inteiro e que vai retornar um valor inteiro. Então, eu faço uma variável interna s, faço ela receber a mais b exatamente como estava anteriormente e, em vez de escrever na tela, eu tenho o comando retorne s. Na hora que eu retornar s, ele vai retornar um valor inteiro, que é a soma entre a e b, que são os dois parâmetros. Simples, tranquilo, se você assistiu a aula, você já sabe isso. E se você já assistiu a aula, você sabe como chamar uma função também. Para chamar uma função, existem várias maneiras. Uma das maneiras que eu vou colocar aqui embaixo é atribuindo esse valor de retorno a uma variável. Então, por exemplo, eu criei uma variável sm para soma, que vai receber o resultado da soma entre 5 e 2. Então, basicamente, eu vou somar 5 e 2 e vou jogar dentro da variável sm. Lembrando apenas que a variável s tem escopo local, ela não funciona aqui onde a luz está apontando. Ela só funciona dentro da minha rotina. E aí vamos ver como é que a gente faz isso em Java. É bem parecido, tanto que ele usa o mesmo nome, método. Para criar um método com retorno é o seguinte, presta atenção aqui, ó, eu tenho uma função soma com o retorno inteiro. Então, basicamente, eu vou fazer uma função soma com retorno inteiro. Então, olha só, percebe que é exatamente igual ao que a gente tinha antes, só que no lugar de void aqui, eu tenho o valor int. Eu tenho o tipo int, que é exatamente o meu tipo de retorno. Ficou simples, né? Então, assim, você identifica um método através ou da palavra void, que indica que não vai ter retorno, ou do tipo primitivo estabelecido. Então, eu coloquei lá int, ele vai me retornar um valor inteiro. Vamos fazer a declaração de variáveis. Então, s é inteiro e vai receber a soma entre a e b. E aí eu tenho o retorn. Retorn, em Java, é bem simples. É return, que é retorn em inglês. Mais uma vez, o fim da função, nós vamos fazer o fechamento do bloco que abriu aqui em cima. Para fazer a chamada, nós vamos fazer exatamente isso daqui, só que com a sintaxe do Java. Vamos criar uma variável sm, que é inteira, e vai receber a soma entre 5 e 2. Viu como é que é simples? É bem tranquilo isso. Vamos transpor isso para o Java para a gente ver como é que funciona. Na verdade, eu vou pegar aquele exemplo que a gente fez antes e vamos só dar uma alterada. Então aqui, ó, em vez de escrever na tela, eu vou fazer com que ele retorne. Return S. Aqui ele está me dando erro de retorno, por quê? Olha lá, ó, tipos incompatíveis. Ele estava esperando um tipo de retorno. Isso porque eu coloquei void aqui. Se eu colocar int, ele parou de dar erro e agora eu já tenho a minha função com retorno. Para fazer a chamada, eu vou criar a minha variável sm, vai receber soma e eu vou escrever na tela a soma vale sm. Vamos executar. Olha lá, ó, começou o programa, a soma vale 7. Percebe aqui que quem cuidou da exibição foi o meu método principal, não o meu método do cálculo. O método do cálculo, ele ficou responsável apenas por fazer o cálculo. Isso é uma boa prática de programação. Você não vai criar um sistema engessado. Você cria funções que retornam valor e o seu próprio código vai tratar da melhor maneira. Então, se uma pessoa quiser utilizar essa sua função mais para frente, ela vai poder utilizar sem ficar engessada no formato de exibição que você planejou quando criou ele em forma de procedimento. E percebe que eu mantive o static ali e se eu tirar, ele vai dar erro da mesma maneira. Então, se eu tirar o static daqui, ele continua dando erro. Basicamente, o static não é obrigatório. O problema é que nós estamos chamando a função soma dentro do main, que é estático. Então, eu não posso chamar um método não estático dentro de um método estático. Então, vamos colocar static aqui. Isso é para esse caso. Nós vamos ver casos onde eu não preciso ter esse tipo de declaração na frente do meu método. Ficou tranquilo? Deu para entender? Então, essa é a ideia de procedimentos. E antes de finalizar essa nossa última aula, eu vou mostrar uma coisa interessante, que é o iniciozinho da orientação a objeto, que você vai ver no curso com orientação a objeto para Java, que vai vir mais para frente. Mas nós vamos criar um exemplo aqui com múltiplas classes. Até o momento a gente não tinha feito isso. Nós vamos fazer pela primeira vez. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar esse método. Vamos salvar, fechar essa classe. Vamos criar um novo projeto, que é o teste função 02. Então, teste função 02. Nós vamos criar uma classe principal. Então, esse meu teste função vai ter o meu método principal aqui. Na verdade, o que eu vou fazer, ó, vou clicar com o botão direito em cima do pacote teste função 02, novo, e nós vamos criar uma nova classe Java. Nós vamos chamar de operações, sem ser cedilha, por favor. Ela vai ficar no mesmo pacote, teste função 02. Finalizar. Então, percebe aqui, ó,
que no canto esquerdo eu tenho dois arquivos. Eu tenho o arquivo operações Java e eu tenho o arquivo teste função 2. Então eu tenho esse arquivo que foi gerado automaticamente e esse arquivo que também foi gerado automaticamente, mas possui apenas a chamada para a classe. Lembrando que se você precisar aqui dentro do public static void main, public static void main. Aperta o tab e ele já cria para você. No nosso caso aqui a gente não vai criar, eu não quero o método main. O que eu quero aqui é o seguinte, o que eu vou ter aqui é um método que vai voltar uma string e eu vou chamar esse método de contador. Vou passar um parâmetro inteiro, que é o início, outro inteiro, que é o fim. Abro o método e tá aqui. Acabei de criar um método que vai me retornar uma string. Vou criar uma string aqui dentro, S, que vai começar vazia. E vou fazer o seguinte, eu vou querer contar do início até o fim. Então eu vou criar um for, que vai começar um contador, vai começar no início, e enquanto esse contador for menor ou igual ao fim, eu somo mais um. E vou fazer com que S, que é a minha string, receba ele mesmo concatenado com o C e um espaço em branco. Pause seu vídeo, digite seu próprio código. Ele aqui está me dando erro porque eu ainda não retornei. Depois de preparar essa string, eu vou dar um return nela. Return S. Então, basicamente, eu tenho um método que vai contar um valor. Sei lá, eu boto de 1 a 5, ele vai me retornar uma string 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora eu preciso chamar esse método. O grande problema é que a chamada está em outro arquivo. Eu quero chamar aqui dentro. Então é só fazer o seguinte, olha só. Vamos escrever aqui, ó. Vai começar a contagem. E vou mandar escrever na tela o resultado do contador, começando em 1 e terminando em 5. Obviamente, ele deu erro aqui no meu contador, porque ele não encontrou o contador. Isso porque o método contador não está nessa classe. Ela está em outra classe, que é a classe operações. Vamos prestar atenção aqui. Então percebe o seguinte, ó, dentro da minha classe operações, eu tenho um método contador. Dentro da minha classe teste função, eu quero usar esse contador. Então eu vou colocar o nome da classe, operações.contador. Ele vai me dar um erro aqui, ó, dizendo que o método contador não é estático. Isso porque eu estou tentando fazer a chamada diretamente pela classe. Então eu tenho que transformar o contador num método estático. Como eu faço isso? Já ensinei. Static contador. O ideal também é que eu torne esse método contador público. Isso significa o seguinte, esse método contador, ele está dentro da classe operações, mas ele pode ser acessado por qualquer lugar. Se eu, como programador, criei um método, ele está dentro de uma classe, e esse método pode ser acessado por qualquer pessoa ou qualquer código, isso vai ser colocado como público. E para isso, eu tenho uma palavrinha específica também. Vamos colocar aqui na frente a palavra public. Public significa público. Eu também tenho a opção de tornar privado, que é a private, e eu tenho a opção de protegê-la, que é a protected. Por enquanto, vamos manter o public e vamos tentar executar agora. Se eu vier aqui nos operadores, na minha teste principal, o erro já não existe mais. Ele já está chamando o contador. Vamos executar e ele vai mostrar, ó. Vai começar a contagem e ele contou 1, 2, 3, 4, 5. Então, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte, eu chamei o meu método contador, que está dentro da classe operações, passei os parâmetros, ele foi lá em outra classe, viu que o meu método era público, isso é, posso utilizar sem problema nenhum, ele é estático, isso é, ele pode fazer chamada sem instanciar nenhum objeto, isso você vai aprender quando você começar a estudar objetos, fiz a minha contagem, retornei ela, e mostrei na tela. Isso é extremamente simples, não é não? Agora vamos brincar um negócio com a coisa da visibilidade. A visibilidade aqui foi pública, eu botei public. Se eu quiser travar essa visibilidade, por exemplo, eu tenho meu contador público, vou tornar ele privado. Private. Vou vir aqui no teste de função e na hora que eu for tentar executar, olha aqui, ó, ele já me deu um erro. Meu contador ficou vermelhinho. Significa o quê? Que o contador possui nível de acesso privado. Perceba ali na mensagem de erro. Contador has private access em operações. Isso é, o contador tem um acesso privado, isso é, você não pode utilizar. Você vai tentar executar e ele não vai deixar você executar. Então, uma simples palavra pode bloquear o acesso aos seus métodos. Então, vamos tornar ele public. Voltando ao meu código principal, o erro some. E aí você percebe o seguinte, na aula, se eu não me engano, na aula 4, eu falei o seguinte, é um método main, tem um monte de palavra, não se preocupa com ela agora. Eu vou resolver esse seu problema. E nós estamos resolvendo isso na última aula do curso básico. Olha aí, eu prometo uma coisa e eu
cumpro. Então agora você já sabe que public torna um método público, isso é, qualquer um pode acessar de fora. Static torna um método estático, isso é, você não precisa transformá-lo em objeto para poder utilizá-lo. Void aqui significa que o meu método não vai retornar um valor, e isso daqui é um parâmetro indicado aqui pelos colchetes, dizendo que args é um vetor de string. Entendeu agora que a gente fechou um ciclo? Então esse é o momento em que você fechou um ciclo e as coisas começaram a funcionar na sua cabeça, em que a gente interrompe o curso para iniciantes. Então olha só, você agora não é mais um iniciante em Java. E eu fico muito feliz em ter ajudado você nessa caminhada de 15 aulas. Na verdade não foram 15, foram 30 aulas, né? Foi sempre uma aula de conteúdo e uma aula de exercícios. Então eu queria me despedir, mas sem tristeza, porque vem mais um curso em vídeo aí, mas em breve você vai ficar sabendo. Acompanhe a gente no nosso Facebook, no nosso Instagram, a gente sempre tá colocando coisa nova. Gafanhotos que não acompanham a gente no Facebook só ficam sabendo quando a coisa sai. Então é isso, meus queridos. Eu agradeço muito a preferência, agradeço muito por vocês terem a consideração que vocês têm por mim, agradeço bastante pela gratidão que vocês têm. Eu encontro muito vocês em eventos e a galera fala, pô, muito obrigado e tudo mais. Eu fico extremamente orgulhoso. Todo professor deveria sentir esse prazer de ajudar as pessoas. Eu, graças a Deus, eu sou um homem de sorte, onde eu consigo unir a minha profissão a um projeto social, a um projeto que está ajudando bastante gente. Eu queria convidar você a conhecer o nosso projeto do Curso em Vídeo Pro. O Curso em Vídeo Pro é um canal do YouTube, é um canal pago do YouTube, onde você vai poder pagar uma mensalidade e ter acesso a outros cursos. No momento em que esse curso está sendo lançado, provavelmente o Curso em Vídeo Pro já está funcionando e ele possui algumas aulas especiais. Um curso que está em andamento agora, por exemplo, é o curso de orientação a objeto feito em PHP. Nós vamos ter também um curso de orientação a objeto feito em Java, mas por enquanto está saindo de PHP. Pode ser que você esteja assistindo essa aula e lá no Curso em Vídeo Pro já tenha o Curso em Vídeo Pro de orientação a objeto em Java. Eu queria convidar você a conhecer esse projeto, fazer sua assinatura e ajudar aqui o Curso em Vídeo a continuar a sua caminhada. Mais uma vez eu me despeço. Antigamente eu ficava triste quando o curso acabava, agora eu fico feliz pra caramba, porque a gente sabe que o Curso em Vídeo vai continuar ajudando muita gente. Eu fico muito feliz se você puder mostrar para os seus amigos, pô, olha só, eu tinha problema em Java, eu tinha traumas em Java, eu tinha tirado nota baixa na faculdade e esse cara me ajudou. Dá uma olhada aí no Curso em Vídeo, valoriza o trabalho do cara. E eu fico muito feliz em ajudar tanta gente, fico muito feliz mesmo. Mais uma vez, pela última vez nesse curso, eu queria convidar você para fazer sempre o seguinte, clicando aqui, você vai assinar o canal. Então você acho que a gente já deu provas suficientes que a gente só vai oferecer coisa boa para vocês. Então vale a pena você assinar e clicar na engrenagemzinha do lado do assine para você poder receber por e-mail sempre que sair um vídeo novo. Clicando aqui, você vai ter acesso à playlist que agora está completa de todas as aulas. São 15 aulas desse curso iniciante de Java. Então você vai acessar. Clicando aqui em cima, você sempre tem acesso ao conteúdo interativo que a gente está utilizando no Curso em Vídeo a partir de agora. Então as aulas importantes estão todas aqui dentro. E aqui no meio tem sempre a experiência completa. Acesse o Curso em Vídeo, faça o seu cadastro, assista às aulas, faça os exercícios por lá e no final você tem certificado. Essa semana, na quarta-feira, sai a aula de exercício, a última aula de exercício, e a partir do momento em que a aula de exercício sair, mais ou menos uma semana depois, a gente já começa a liberar os certificados que são gerados automaticamente pela plataforma. Nunca se esqueça que aqui também no cursoemvideo.com você também pode baixar todos os arquivos. Esses arquivos que eu fiz aqui com vocês estão lá disponíveis. Inclusive, no curso de Java, se for uma novidade do curso de Java, todos os slides também estão disponíveis no nosso canal do SlideShare. Acessando no Curso em Vídeo, você vai ver a aula, vai ver os slides, está ajudando bastante os professores. Os professores podem baixar em PDF para poder utilizar nas suas aulas, mantendo, é claro, os direitos, né, de construção que a gente criou, né? Mantenha sempre, avise os seus alunos, olha só, tem no Curso em Vídeo, eu tô dando aula aqui, mas se tiver dúvida, assiste lá com o cara. Educação nunca é demais. Então é isso, meus pequenos gafanhotos, já me alonguei demais, essa aula fica por aqui, esse curso fica por aqui e eu sou um homem orgulhoso em dizer, agora você tem um curso de Java. Um forte abraço, meu querido, estude sempre, nunca passe por cima das pessoas, valorize e compartilhe o seu conhecimento. Um forte abraço e até o próximo curso.